Olá, meu nome é Rodrigo Calado, eu sou médico e cirurgião dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E neste vídeo de hoje eu falarei com vocês sobre o que todo paciente deve saber quando realizar a cirurgia ortognática. O paciente bem informado e orientado, ele tende a ter um pós-operatório mais tranquilo, controlado e com uma recuperação mais rápida. Nessa aula de hoje nós discutiremos alguns pontos de suma importância para esse pós-operatório, como o controle do inchaço ou edema, o controle dos riscos de trombose venosa profunda, como será a dieta pós-operatória, a realização de repouso obrigatório no pós-operatório imediato e com a prática de exercício sendo paulatinamente recuperada, a necessidade de terapia complementar com fisioterapia e o controle da dor. Eu terei dor no pós-operatório e o que é parestesia? Essa sensação estranha que fica ao redor da boca, nessa região inferior da face, após a cirurgia. Sobre isso que nós vamos falar agora. Em primeiro tópico, o controle do edema. O edema é o inchaço. E como vocês veem aqui, essa é uma bolsa de gelo que eu forneço aos pacientes no pré-operatório e eles utilizarão essa bolsa fazendo compressa de gelo na região do queixo e região lateral da mandíbula, que são as regiões onde serão realizadas as osteotomias. É necessário também o uso de mais duas bolsas complementares nessa região anterior, quando o paciente faz a cirurgia associada de maxila. Todas essas bolsinhas são fornecidas pela equipe e o paciente a utilizará no pós-operatório imediato. Ele já sai da cirurgia, acordou, nós já instalamos as bolsas de gelo para que não haja grande formação de edema. É importante saber que nesse período inicial a drenagem linfática estará extremamente prejudicada. Então todos os dias, por exemplo, quando o paciente acorda, ele permaneceu mais tempo com a cabeça baixa, ele tende a acumular líquido, porque perde-se a força da gravidade que faz a drenagem natural da linfa. Quando o paciente deita-se, ele perde essa força natural da gravidade e tende a levantar nos dias subsequentes à cirurgia mais inchado do que ele estava durante o período pré-adormecimento. Então o gelo, a drenagem linfática, a fisioterapia já pode começar a ajudar no pós-operatório imediato. Os fisioterapeutas colocam curativos, faixas, nessa região da face, que facilitam a drenagem linfática e também já pode iniciar alguns movimentos leves, favorecendo o deslocamento da linfa. Um outro ponto muito importante é a posição que o paciente se mantém nesse pós-operatório imediato, principalmente nos 5 ou 7 dias iniciais da cirurgia. É sempre importante permanecer numa posição com a cabeça elevada em relação aos pés. Normalmente nós falamos em decúbito dorsal, barriga para cima, com um ângulo de 30 a 45 graus. O paciente dorme nessa posição. Claro que nós não temos esse tipo de cama na maior parte das casas em que ela ergue, como no hospital. Então eu peço para colocar 2, 3 travesseiros e dormir dessa forma. Pacientes que dormem de bruços, com a barriga para baixo, normalmente terão um certo desconforto para a manutenção dessa posição. E ela não é a posição mais indicada no pós-operatório imediato. Realmente o paciente tem que dormir de barriga para cima, pode deitar de lado, apoiar, não tem problema nenhum, mas a posição para a melhor recuperação do mesmo é essa, barriga para cima, cabeceira elevada, para diminuir a pressão sobre a região da face do paciente. Consequentemente, você tem uma diminuição da formação do edema. Bom, controle do risco de trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda muitas vezes é negligenciada. O paciente ele vai entrar no centro cirúrgico, ele vai para uma maca, então ele já está imóvel ali. A panturrilha dele, quando ele não está andando, ela não age, fazendo as forças de compressão e melhorando o retorno sanguíneo para a circulação central. Isso é semelhante quando você faz uma viagem de avião muito longa, de 7, 8, 9 horas, e que permanece naquela posição ali parado, muitas vezes com bloqueio da circulação sanguínea, e há uma tendência do sangue das pernas se deslocar com muito maior lentidão, ou então mesmo parar por alguns segundos dentro das veias. Esse sangue parado, ou com estase venosa, ele tende a coagular, e o trombo nada mais é que um coágulo. Esse trombo ele pode obstruir a veia ou
em um caso mais grave, se deslocar para a circulação central e acabar parando numa artéria pulmonar, o que pode causar uma tromboembolia pulmonar. Daí a grande importância da prevenção do trombo, porque é uma doença altamente prevenível, bastam algumas medidas muito simples e baratas. A primeira delas é o uso de meia 3/4 de média compressão. O paciente já vai para a cirurgia usando essa meia, então ele entrou no pré-operatório deitado. Ele vai ficar mais ou menos até terminar a cirurgia, pegar acesso, o anestesista passar visita, fazer intubação, a passagem de sonda vesical, a sonda urinária, tudo isso demora um período até que se comece a cirurgia. O paciente realiza o procedimento cirúrgico, que dura em torno de 3 horas e meia, 4 horas, quando nós falamos de uma cirurgia combinada de maxila, mandíbula, mento e mais os procedimentos realizados no nariz, como turbinectomia e plastia do septo nasal. Vai um período longo, você percebe aí que já deu umas 5 horas, 5 horas e meia. O paciente vai para a recuperação pós-anestésica e depois é encaminhado para o leito final, que pode ser UTI, a minha preferência, ou um leito de enfermaria. Com todo esse período que ele ficará imóvel, associado ao risco de trombose causado pela própria cirurgia, nós temos que pensar sempre na prevenção. Então, o uso de meia calça 3/4 de média compressão é fundamental, porque ele vai ajudar a fechar as veias da perna. E as veias fechadas, elas tendem a facilitar, aumentam a pressão para que o sangue possa correr mais facilmente por esse vaso. Se as veias se dilatam, o que é muito comum durante um procedimento sob anestesia geral, principalmente as veias dos membros inferiores, elas tendem a crescer e esse sangue vai ficar mais represado. Quando o sangue está represado e lentificado o seu fluxo, existe a tendência de formação de coágulo ou o trombo. Uma outra medida, a meia de 3/4 é essa aqui, que vocês estão vendo, ela vem até abaixo do joelho, tem uma abertura aqui para os pés para torná-la mais confortável. Muitas vezes aqui na região de calcanhar também existe uma outra abertura. Não é uma meia muito simples de se colocar porque ela tem média compressão. Mas é importante essa utilização justamente porque ela vai ajudar na compressão das veias e manter esse fluxo sanguíneo com retorno à circulação central. Junto à meia, eu solicito ao convênio a liberação da bota pneumática. Tá? É um artefato muito simples, né? Que funciona de forma mecânica, bombeando o sangue da região inferior para a região superior. Então ela vai massageando primeiro a região inferior, depois a região média, depois superior até a coxa, para que esse sangue que está ali parado na veia, já que o paciente está imóvel, ele vai sendo de forma pulsátil, né, bombeado para a região superior. Então as duas funcionam de forma simbiótica, né, a meia e a bota. A meia fecha o vaso e a bota empurra para cima. Se o paciente só usa bota e não usa meia, a bota vai fazer esse movimento, esse fluxo sanguíneo, mas ele será prejudicado por vasos que estarão dilatados. Então é muito importante o uso conjunto das duas. E por último, a imagem que acabou ficando um pouco atrás é a deambulação precoce, é colocar o paciente para andar o mais precocemente possível. Então, um paciente que não está sentindo tontura, está se sentindo bem, já se alimentou, não está com sonda urinária, já pediu para desinvadir logo no pós-operatório imediato, porque não há necessidade de ficar com a sonda urinária no pós-operatório imediato. Então, procurar estimular para que ele possa já sair da cama, colocar os pés no chão, fazer a panturrilha funcionar um pouco. Isso acaba sendo mais um fator preventivo da trombose venosa profunda. Existem outros fatores também, como obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional oral hormonal, que nós podemos manejar no pré-operatório, diminuindo ainda mais o risco de uma eventual trombose. Quero deixar bem claro que esse risco é muito baixo, mas existem casos relatados na literatura de pacientes que desenvolveram trombose venosa profunda no pós-operatório, e é importante que nós estejamos atentos a isso. Como vocês veem, são medidas muito simples e muitas vezes negligenciadas pelos profissionais. Quanto à dieta no pós-operatório, na primeira semana, 5 a 7 dias, o paciente terá uma dieta líquida fria. Então é dieta batida no liquidificador. Precisa ser tudo frio? Não, você pode fazer uma baita sopa gostosa,
e tomar ela a temperatura ambiente. Esquenta no micro-ondas, espera esfriar um pouco e faz uso da dieta pouco morna, temperatura ambiente. Assim você não deixará de ter os substratos necessários para enfrentar essa fase inicial, que é um período de uma reação inflamatória sistêmica muito intensa. E por um lado o paciente está requerendo maior substrato de proteínas, lipídios e carboidratos, por outro ele não consegue ingerir da mesma forma que ele necessita. Por isso há quase 100% das vezes perda de peso nesse período inicial do pós-operatório da cirurgia ortognática. Eu discuto muito isso com os meus pacientes. Deve haver muita criatividade na cozinha nesse momento para que se faça comidas gostosas, já pode deixar preparado, principalmente aqueles pacientes que não têm um suporte no pós-operatório de família, amigos tão intenso. Ele mesmo pode se preparar pré-cirurgicamente, já deixar no freezer sopinhas, sorvete, gelatina, frutas que possam ser batidas, tomar sucos de frutas, tudo isso vai facilitar a sua recuperação. Essa semana inicial ela é mais difícil para a manutenção da dieta, existe uma dificuldade de selamento labial, às vezes uma limitação de abertura de boca, portanto é o período que o paciente mais se queixa de fome e vontade de comer, e depois da primeira semana ele já pode começar a entrar com uma dieta pastosa. Arroz, feijão, um purê, uma carne muito bem cozida, né, que não tem que demandar tanta força mastigatória. E essa dieta pastosa ela vai se manter por até 21 dias. Normalmente, após o 21º dia, o paciente começa a dar os primeiros passos a retornar para uma dieta normal. E aí agora a gente vai de uma forma progressiva até 60 dias, paulatinamente aumentando a consistência da dieta, até que o paciente volte a uma dieta sem nenhuma restrição após 60 dias. Nesse período, ainda até 60 dias, é bom evitar alimentos muito duros, como um torresmo, amendoim, castanha, que você precisa fazer maior força mastigatória para evitar desconfortos, possibilidade de deslocamento ósseo. Não é o momento ainda e você certamente entenderá essas minhas recomendações quando estiver passando por esse período. Importante dizer que cada paciente evolui de uma forma específica e todas essas considerações elas são genéricas. Elas devem ser discutidas com o seu cirurgião no pós-operatório. Tá? Tem muitos pacientes que me mandam perguntas e eu digo, o melhor profissional para orientá-lo nesse momento é o seu cirurgião. Ele é que fez a cirurgia, sabe como decorreu-se a cirurgia, como será seu pós-operatório, como foi a hidratação nesse transoperatório, se vai haver maior formação de edema, possibilidade de desconforto. Tudo isso ele vivenciou junto a você. Então, nesse momento, a pessoa mais indicada para esclarecer todas as suas dúvidas é o seu cirurgião. Quanto ao exercício físico, é necessário um repouso de pelo menos 14 dias. O paciente vai observar que no pós-operatório imediato com essa reação inflamatória sistêmica, o corpo vai pedir repouso. Então, nos 14 primeiros dias, não é que você vai ficar na cama o tempo todo. Você vai na sua casa andar até o banheiro, vai até a cozinha, vai fazer uma refeição. Pode, inclusive, preparar a sua refeição, mas não vai fazer um esforço físico, não vai carregar peso, não vai ficar baixando a cabeça para pegar coisas. Tudo isso vai ajudar no aumento do edema, no desconforto e na possível aumento da dor. Exercício leve de 14 a 28 dias no pós-operatório começa a liberar o paciente fazer uma caminhada leve, muitas vezes até na rua, num horário que não tenha sol forte, que a temperatura esteja mais amena. O exercício moderado sem impacto, uma caminhada mais puxada, musculação, natação, são exercícios que no primeiro mês o paciente já pode voltar a fazer, claro que de forma moderada, sem aquela intensidade que ele tinha anteriormente, mas são exercícios que não dão impacto. Depois de 60 dias, vida normal, vai voltar a correr normalmente, vai voltar a fazer todo tipo de exercício. Eu só peço atenção e peço uma exceção em relação aos esportes de contato, né? Luta, futebol, basquete, todo esporte em que o paciente possa sofrer um trauma na região da face e isso acabar provocando um deslocamento dos tecidos ósseos. Esses exercícios eu procuro liberar apenas após 5, 6 meses
depois da cirurgia. A fisioterapia é uma terapia complementar fundamental. Hoje em dia já se começa muitas vezes a fisioterapia dentro do próprio hospital, existem hospitais preparados para isso, e isso torna o pós-operatório muitas vezes bem melhor do que seria se não houvesse essa intervenção da fisioterapia. A fisioterapia começa primeiro com gelo, né? com a crioterapia. É a primeira medida para a eliminação de edema, desconforto no pós-operatório. Depois vem com uma drenagem linfática e exercícios da mímica facial. Então o paciente vai treinar sorriso. Parece muito simples agora, né, fazer isso, mas no pós-operatório imediato, com a parestesia, essa sensação de anestesia nessa região, muitos pacientes têm dificuldade em promover o selamento labial adequado. Tudo isso é feito com fisioterapeuta, né? A fisioterapia com elásticos é feita pelo próprio cirurgião bucomaxilofacial. Eu, particularmente, gosto de iniciar a terapia com elásticos após 5, 7 dias de pós-operatório, o momento que o paciente não está com tanto desconforto em relação ao edema, ao inchaço. Para que serve a fisioterapia com elásticos? Isso aqui é um exemplo só, não é uma paciente operada, mas é o exemplo de como fica o elástico montado sobre o aparelho. No pós-operatório imediato, o paciente perde a propriocepção, isso é, ele vai bater os dentes, mas não vai sentir. E ele está com uma mordida num lugar novo, ele não sabe que a contração muscular dele está levando a mandíbula para aquele novo lugar, a articulação muitas vezes está com edema também pós-operatório e também tem que se reeducar, o cérebro tem que se reeducar para essa nova posição. Como o paciente não está sentindo nada, ele está anestesiado nessa região, isso quase 100% dos pacientes, nesse momento inicial ele vai ter uma dificuldade. Você que bate os dentes agora e não operou, você sente quando bate um dente no outro e o melhor encaixe possível. O paciente em pós-operatório imediato de ortognática ele não tem essa propriocepção. Os elásticos serão o seu auxílio para que a mordida vá chegando paulatinamente ao local até que ele tenha condições de sentir essa oclusão ideal e aí você pode tirar o elástico e continuar o tratamento ortodôntico. O elástico normalmente se usa do 7º dia pós-operatório até 30 dias do pós-operatório. Primeiro ele vai um pouco mais pesado, tracionando mais, depois ele paulatinamente vai ficando mais leve. Na segunda semana de pós-operatório, nos 7 dias eu já estou iniciando a colocação dos elásticos. Na segunda semana, normalmente eu ensino os pacientes a pôr e tirar os elásticos sozinho. E aí ele pode escovar os dentes, tirar o elástico para escovar os dentes, para se alimentar e fazer as sessões de fisioterapia. E a fisioterapia, depois de um mês aproximadamente, ela vai começar com exercícios de abertura bucal e posicionamento da mandíbula, visando também a melhor oclusão final possível, para depois prosseguir com o tratamento ortodôntico. Eu vou ter dor no pós-operatório? Aí, quando nós falamos de parestesia, que pode parecer a muitos pacientes uma sensação desagradável de ficar com essa percepção de uma anestesia ou formigamento na face inferior durante um período, por outro lado, existe uma grande vantagem. O paciente não apresenta dor. É muito difícil um paciente em pós-operatório de ortognática ter queixa de dor. Acontece? Acontece, mas é raro. Então, o controle da dor nós vamos fazer com o uso correto das medicações. Eu gosto bastante de usar corticoide, anti-inflamatório não esteroidal, homeopatia, muitas vezes, arnica, uma série de medicamentos que, usado corretamente, desde que o paciente não tenha contraindicações, eles são terapias auxiliares muito boas para uma recuperação mais rápida de todos os pacientes. Respeitar as orientações que foram dadas até agora, né, de repouso, posição para dormir, o que fazer durante o dia, em relação à dieta, em relação às terapias. É importantíssimo para que essa recuperação seja mais rápida. O laser é uma luz concentrada e nós fazemos essa aplicação da luz vermelha e infravermelha já no pós-operatório imediato. Eu levo o aparelho até o hospital e faço a aplicação já dentro da recuperação pós-anestésica. E depois, quando o paciente vai de alta no dia seguinte, também repito essa aplicação. Ele fará mais 2 a 3 aplicações na semana inicial
do pós-operatório. E depois consultas mais espaçadas, mas normalmente pelo menos umas 2 aplicações semanais até que se complete 3 a 4 semanas. E a luz do laser ela é excelente para a recuperação tanto de tecidos moles quanto tecidos ósseos e tecidos nervosos. A combinação desses 2 comprimentos de onda de luz faz com que haja uma grande melhora na recuperação pós-operatória dos pacientes. E por último, a fisioterapia que nós já comentamos é uma terapia complementar que, se o paciente tiver acesso, ela seria realmente fundamental porque ajuda muito. Estas são as orientações principais para a realização da cirurgia e do pós-operatório imediato. É claro que existem provavelmente outras dúvidas e esclarecimentos que devam ser feitos e esses devem ser discutidos com seu cirurgião. Lembre-se, seu cirurgião é o profissional que você escolheu para operar e deve haver uma relação de muita confiança e empatia entre o cirurgião e você e o cirurgião. E o ortodontista também, toda a equipe que participa desse processo. É muito importante que se atinja isso antes da cirurgia. Para todos vocês que façam uma boa cirurgia e que desfrutem depois dos bons resultados que a cirurgia ortognática pode lhe dar, tanto da parte funcional como também estética. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!